Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para mais uma mini aula, tá? Mini aula de número 34, onde nós continuaremos falando sobre os compostos moleculares. Só que o tema da aula de hoje, né? Na aula passada nós vimos geometria molecular, hoje nós estaremos falando sobre a polaridade, tá? Polaridade tanto das ligações quanto das moléculas, tá joia? Bom, espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material possa auxiliar no estudo de vocês, tá joia? Bora lá então para a nossa mini aula de hoje. Bom, já inicio aqui com a pergunta, né? O que é a polaridade? Pessoal, polaridade é uma propriedade, né, que nos dá uma ideia de como os elétrons estão distribuídos entre os átomos numa ligação covalente ou então numa molécula. Nesse caso, então, existem dois tipos de polaridade, tá? Nós temos as polaridades das ligações, que aí vai ser uma propriedade que vai nos indicar, né, o quanto os elétrons estão ali, a forma como os elétrons estão distribuídos ao longo de uma ligação covalente. E nós temos a polaridade das moléculas, que vai nos dar um indicativo do como os elétrons estão distribuídos ao longo de uma molécula, tá? Bom, basicamente, com relação às polaridades das ligações, né, a polaridade de uma ligação ela é dada sempre em função da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão se combinando, tá? E de acordo com o valor da diferença de eletronegatividade, nós podemos classificar as ligações em diferentes tipos, né? A ligação covalente ela pode ser classificada em apolar, tá? Caso a diferença de eletronegatividade seja zero, ou seja, eu tenho dois átomos iguais se ligando. Ela pode ser classificada ainda como ligação covalente polar, né? Caso seja uma ligação covalente em que a diferença de eletronegatividade, o valor dela está entre 0,1 e 1,7. Tá? Nesse caso, eu tenho uma diferença de eletronegatividade, ou seja, eu tenho dois átomos diferentes se combinando. Consequentemente, eu vou ter um mais eletronegativo e outro menos eletronegativo. Agora, se a diferença de eletronegatividade for superior a 1,7, nesse caso, nós não teremos mais uma ligação covalente, teremos sim uma ligação iônica, porque nesse caso a diferença de elétrons é tão grande que não haverá compartilhamento de elétrons, e sim transferência, né? O que vai caracterizar, então, uma ligação iônica, tá? Então, diferença de eletronegatividade entre os átomos igual a zero, ligação covalente apolar. Diferença de eletronegatividade entre 0,1 e 1,7, ligação covalente polar. Diferença de eletronegatividade superior ou maior que 1,7, aí vai ser uma ligação iônica, tá joia? Então, com base nesses valores, a gente consegue caracterizar o tipo de ligação. Bom, falando ainda sobre a polaridade das ligações, agora mais especificamente sobre ligações covalentes, que é o tema de nosso interesse, né? Dependendo dos átomos que se combinam, que se ligam em uma ligação covalente, a ligação covalente ela pode ser classificada em polar ou apolar. Vamos ver o que acontece aqui, por exemplo, na molécula de HCl. Ó. Na molécula de HCl, eu tenho aqui uma ligação covalente entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, tá? O valor da eletronegatividade do cloro é 3, da eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Então, observe, se eu fizer a diferença de eletronegatividade, o ΔE, eu vou ter um valor resultante aqui de 0,9. Como o ΔE, aqui nesse caso, ele é diferente de zero, nesse caso aqui eu tenho uma ligação covalente polar, tá? Esse Mzinho aqui, esse Mi, nós chamamos ele de momento dipolar. Ele vai indicar para a gente exatamente essa diferença, né, de eletronegatividade entre os átomos e, consequentemente, a polarização da molécula, tá? Esse M aqui, pessoal, esse momento dipolar, ele é sempre representado por uma seta, tá? Que parte sempre do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, a pontinha da seta vai estar virada sempre para o elemento mais eletronegativo, tá? Então, observe aqui, ó, numa molécula como essa daqui, nós temos dois átomos, né, diferentes se combinando. Como o átomo de cloro ele é mais eletronegativo, para essa molécula aqui, ó, o lado que contém o átomo de cloro vai ser um polo negativo, ou seja, como o cloro é mais eletronegativo, os elétrons nessa ligação aqui, ó, os dois elétrons que estão sendo compartilhados aqui, eles estão mais próximos do cloro, né? Então, eu tenho uma maior densidade eletrônica, ou seja, eu tenho uma maior concentração de carga negativa desse lado aqui do que desse. Então, por isso, nós temos aqui uma polarização da molécula. O que é a polarização da molécula? É quando os elétrons não estão distribuídos de forma uniforme, né? Eu tenho ali um dos lados da molécula ali, né, da ligação, um dos lados tem maior concentração de elétrons do que o outro, tá? Nesse caso, então, a diferença de eletronegatividade vai provocar o surgimento de polos, né, na ligação.
causando uma distribuição não uniforme da carga. Nesse caso aqui, os elétrons estão mais próximos do cloro, por quê? Porque é o elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio. Tá? Nós dizemos, então, que essa é uma ligação polarizada. Se vocês observarem o desenho aqui, ó, essas cores aqui não são por acaso, tá? Quanto mais vermelho, quanto mais próximas do vermelho, significa que maior é a concentração de elétrons aqui. Então, observe que desse lado aqui da molécula está mais vermelho, exatamente porque eu tenho uma maior concentração de elétrons do que aqui do lado do hidrogênio. Okay? Então, aqui nesse caso, eu tenho uma ligação covalente polar, já que eu tenho dois elementos, né, de eletronegatividade diferentes se combinando. Ok? Bom, então vamos lá. Para a ligação covalente apolar, o que a gente vai observar? Ela é um tipo de ligação que ela vai resultar, né, da combinação entre átomos iguais, ou seja, quando um mesmo átomo se combina com ele, vamos ter ali uma ligação covalente apolar, tá? No caso, né, de serem átomos diametrais, nós vamos ter uma ligação covalente apolar. Nesse caso, observe, como eu tenho aqui uma molécula de H2 e Cl2, observe o que acontece. A molécula de H2 ela é formada pela ligação entre dois átomos de hidrogênio, ou seja, dois átomos iguais. Eletronegatividade do hidrogênio 2,1, para o outro também 2,1. Observe que eu não tenho diferença de eletronegatividade, né? Se eu faço 2,1 menos 2,1, eu vou ter 0. Então, observe aqui, como eu não tenho diferença de eletronegatividade, o momento dipolar, né, dessa ligação será 0, já que esse valor menos ele mesmo vai dar 0. Ou seja, o momento dipolar ou a diferença de eletronegatividade é igual a 0. Esses dois valores aqui caracterizam o quê? Uma molécula com ligação covalente apolar, ou seja, uma ligação formada entre átomos que são iguais. O mesmo ocorre aqui na molécula de CO2. Olha aqui na ligação entre esses dois átomos de cloro. Cada átomo de cloro tem uma eletronegatividade de 3, tá? 3 menos 3 vai dar 0. Então, aqui, ligação covalente apolar. Por que é apolar? Aquele A em frente, né, na frente da palavra polar, significa que não tem formação de polos. Como eu tenho dois átomos iguais, eu não tenho nenhum que é mais eletronegativo que o outro. Consequentemente, aqui, ó, como os átomos são iguais, não vai ocorrer polarização da molécula. Ou seja, os elétrons estão distribuídos aqui de forma igual. Tanto que se vocês observarem aqui, não tem diferença de coloração. Toda a molécula é verdinha. Não tem aquela questão da cor mais avermelhada. Tá joia? Então, para uma ligação covalente apolar, nós vamos observar quando dois átomos iguais se combinam, né? Como eles são iguais, não tem diferença de eletronegatividade, consequentemente, ligação covalente apolar. O momento dipolar vai ser 0. Exemplo de moléculas, né, que apresentam ligações covalente apolar, ó, H2, O2, N2, Cl2, P4. Observe que são moléculas formadas do quê? Por substâncias simples, tá? Ou seja, substâncias ali que é formado por um único tipo de elemento químico, ok? Bom, e a ligação covalente polar? Nesse caso, nós vamos ter átomos diferentes se combinando. Bom, então se eu tenho átomos diferentes se combinando, eu vou ter diferença de eletronegatividade. Nesse caso aqui, então, a diferença de eletronegatividade ela vai ser maior que 0. Ou seja, o momento dipolar ele vai ser diferente de 0, tá? E, consequentemente, vai haver uma polarização da ligação. É o que acontece aqui no caso do HCl, né? Como a gente viu o exemplo ali, ó. A eletronegatividade do cloro é 3, do hidrogênio 2,1. Se eu faço essa diferença, 0,9. 0,9 é maior que 0? Sim. Então, ligação covalente polar, ok? Então, eu vou ter aqui um polo negativo, que vai estar do lado do cloro, né? Já que ele é mais o eletronegativo. E um polo positivo, que vai estar aqui do lado do hidrogênio. O mesmo ocorre aqui com a molécula de monóxido de carbono, CO. Oxigênio é mais eletronegativo, então aqui, ó, 3,5, que é a eletronegatividade do oxigênio, menos a eletronegatividade do carbono, que é 2,5, eu vou ter uma diferença de 1, né? 1 é maior que 0, então essa ligação aqui ela é uma ligação covalente polar. Polo negativo vai ser aqui do lado do oxigênio, polo positivo do lado do carbono, tá? Exemplos de moléculas que apresentam ligações covalente polar. HCl, H2O, BF3, PCl5, dentre vários outros exemplos. Ok? Bom, falando aqui um pouquinho sobre a ligação covalente polar, continuando a falar sobre ela. Uma ligação covalente polar, como o próprio nome sugere, polar, ela vai apresentar dois polos, ou seja, ela vai ser uma ligação polarizada. Eu vou ter um elemento que é mais eletronegativo que o outro. Consequentemente, esse elemento ele vai puxar mais os elétrons para o lado dele. Então, numa ligação covalente polar, eu vou ter um polo negativo, que é aquele onde eu tenho maior concentração de elétrons, ou seja, é a região ali onde os elétrons estão mais próximos, né? E eu vou ter um polo positivo, que é aquele polo onde eu vou ter menor concentração de elétrons, ou seja,
É aquele polo em que os elétrons vão estar mais afastados dele. Para eu saber, né, quem vai ser o polo positivo e quem vai ser o polo negativo da ligação, basta eu olhar a questão, o valor da eletronegatividade. Por exemplo, se eu tenho aqui a ligação entre hidrogênio e oxigênio, como por exemplo na molécula de água, se eu olhar aqui, ó, quem é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então aqui eu vou ter um momento dipolar, né? A setinha virado para o oxigênio aqui. Como a diferença de eletronegatividade deles é diferente de zero, né? Maior que zero, essa ligação aqui é uma ligação covalente polar, tá? O M, então, aqui, esse Mi, né? Ele indica para a gente a diferença de eletronegatividade e ele é conhecido como momento dipolar, tá? Ele vai indicar para a gente ali o grau, né, de polarização dessa ligação, ok? Bom, sobre ligação, sobre polaridade das ligações é basicamente isso, tá? De acordo com o valor, a ligação pode ser covalente apolar ou polar, e se for maior do que 1,7 pode ser uma ligação iônica, tá? Ligação covalente apolar é aquela que resulta de átomos iguais, eu não tenho diferença de eletronegatividade, tá? Já a ligação covalente polar é aquela que resulta da combinação de átomos diferentes. Por consequência, eu vou ter um átomo mais eletronegativos e um menos eletronegativo. O polo negativo vai ser onde está aquele átomo mais eletronegativo e o polo positivo vai ser aquele átomo que é menos eletronegativo. Bom, vamos falar agora sobre a polaridade das moléculas. Assim como existe a polaridade das ligações, existe a polaridade das moléculas. Agora eu estou falando da molécula como um todo, não mais apenas da ligação que compõe aquela molécula, tá? As moléculas também apresentam polaridade. E a polaridade de uma molécula, né, uma molécula pode ser considerada da mesma forma, polar ou apolar. Sendo que a polaridade de uma molécula vai depender de dois fatores principais. Primeiro, o tipo de ligação entre os átomos que compõem essa molécula. Por exemplo, se eu tenho uma molécula ali, que todas as ligações dela, né, são ligações apolares, essa molécula vai ser apolar, tá? Então, dependendo do tipo de ligação, né, ele vai interferir se a molécula é polar ou apolar. E também a polaridade da molécula ela vai depender da geometria da molécula, tá? Conforme nós vamos ver aqui, né, existem algumas geometrias e quando a gente vai fazer ali a diferença de eletronegatividade, ou seja, o momento dipolar resultante, acaba dando zero porque há uma anulação dos vetores, por consequência a molécula vai ser apolar. Mas nós vamos ver isso daqui mais detalhadamente. Bom, o que seria uma molécula polar? Uma molécula polar é aquela que ao longo da molécula nós temos a distribuição dos elétrons de forma não uniforme, ou seja, eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Aqui nós temos um exemplo de moléculas polares sobre a ação de um campo elétrico. Então, se a molécula ela é polar, eu vou ter dois polos, um polo positivo e um negativo. Se eu coloco a amostra ali, por exemplo, uma substância que é formada por moléculas polares sobre a ação de um campo elétrico, imagine que aqui eu tenho uma barra que tem carga negativa e uma barra de carga positiva. Quando eu coloco essas moléculas aqui, né, sobre a ação desse campo, essas moléculas elas vão ser organizadas de forma que essa barra negativa aqui ela vai atrair as moléculas pelo lado positivo e essa barra positiva aqui vai atrair as moléculas pelo lado negativo dessas moléculas, tá? Nesse caso aqui, então, nós temos um exemplo de moléculas polares sobre a ação de um campo elétrico. Agora, se eu coloco moléculas apolares aqui, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho polos, eu não tenho dois polos distintos. A molécula, ela como um todo, ela não tem, né, a distribuição ali desigual dos elétrons. Ok? Bom, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre as moléculas apolares. Quando é que eu vou ter uma molécula apolar? Bom, para a molécula apolar, eu vou observar um momento dipolar total igual a zero. Observe que agora eu estou falando de momento dipolar total, tá? O Mi total. Por que total agora? Pessoal, para a gente determinar a polaridade de uma molécula, eu tenho que somar, eu tenho que considerar todos aqueles momentos dipolares, eu tenho que considerar todos os Mis, tá? Das ligações que formam essa molécula. Bom, a molécula ela vai ser apolar quando? Primeiro caso, quando todas as suas ligações forem apolares, né? Por razões óbvias. Se eu tenho uma molécula que ela é formada somente por ligações apolares, essa molécula vai ser apolar, né? Então, observe aqui como exemplo a molécula de H2 e de O2. Ó. A ligação aqui entre os hidrogênios é apolar, já que eu tenho dois átomos iguais combinando. Aqui também dois átomos iguais combinando, então ligação covalente apolar. Por consequência, a molécula vai ser apolar. Né? Nos dois casos aqui eu tenho a molécula apolar. Observe aqui ó, a mesma coloração ao longo da molécula, porque eu não tenho diferença de eletronegatividade. Então, uma molécula ela pode ser considerada apolar no primeiro caso, quando todas as suas ligações forem apolares. Segundo caso, pessoal, segundo caso é quando... Peraí, tá aqui?
Segundo caso, quando a soma dos momentos dipolares foi igual a zero, a gente viu ó, que para cada ligação eu tenho esse Mi aqui, esse Mizinho, tá joia? Se vocês observarem, ó, pode acontecer de uma molécula ela ter ligações covalentes polares e ainda assim ela ser uma molécula polar. Por quê? Porque a polaridade de uma molécula ela depende da soma, né, de todos esses Mi's que compõem a molécula, da soma de todos os momentos dipolares que compõem a molécula. E dependendo da geometria da molécula, pode haver anulação dessas setinhas aqui, anulação desses vetores. Quando há anulação dos vetores, nós vamos ter um momento dipolar total igual a zero. Nesse caso, então, eu vou ter uma molécula polar. Observe aqui como exemplo ó, o BF3, tá? A geometria molecular do BF3, né, nós vimos na aula passada. Ó, eu tenho uma molécula aqui do tipo AX3, então eu tenho um átomo central, que é o boro, 3 átomos periféricos, que são os flúoros, e eu não tenho nenhum par de elétrons livres aqui. Então, uma molécula do tipo AX3, ela vai apresentar a geometria trigonal plana. E olha só aqui, como é que a gente desenha essa molécula? Né? Ela já está no formato aqui de trigonal plano. Eu coloco a setinha sempre do átomo menos para o mais eletronegativo. Então, concorda comigo aqui, ó, que o vetor aqui, que eu vou chamar de M1, ele vai ser do boro em direção ao flúor. Esse aqui, que eu vou chamar de M2, mesma coisa. E esse daqui, que eu vou chamar de M3, a mesma coisa. Bom, para eu poder calcular a polaridade dessa molécula, ou seja, para eu poder calcular o momento dipolar total dessa molécula, eu tenho que somar todos esses Mi's aqui, todos esses momentos dipolar aqui, tá? Só que o que acontece para essa molécula aqui, pessoal? Acontece uma anulação de vetores, que é o seguinte, ó. Isso vocês já devem ter estudado em física, tá? Quando eu tenho aqui, nesse caso nós sabemos que é um ângulo de 120 graus, né? Quando eu tenho aqui dois vetores em direções opostas, né, formando um ângulo de 120 graus, eu vou ter uma resultante para baixo. Ó. Então, observe, esses dois vetores aqui, eles se somam, dando um vetor maior aqui para baixo. Só que esse vetor resultante aqui para baixo, ele é o mesmo valor desse vetor para cima. Então, se eu tenho um para baixo e um para cima, eu vou ter uma anulação dos vetores. Então, nesse caso aqui, ó, o momento dipolar total vai ser igual a zero. Por consequência, a molécula vai ser apolar. Apesar das ligações serem polares, tá? Porque ligação entre boro e flúor é ligação polar. Contudo, como há uma anulação dos vetores, a molécula é apolar. O mesmo ocorre aqui na molécula de CO2. Eu vou chamar esse momento dipolar aqui de 1 e esse aqui de 2. Observe o seguinte, nessa molécula, ligação covalente polar. Ó, oxigênio e carbono, o oxigênio é mais eletronegativo, então ligação polar, tá? Só que observe, por conta da geometria da molécula de CO2, que é uma geometria o quê? Linear, né? Nesse caso nós temos uma molécula triatômica do tipo AX2, tá? Nesse caso eu tenho um vetor que vem aqui na horizontal para a direita, eu tenho um vetor de mesmo valor que está no sentido contrário. Bom, vetores em sentidos contrários, eles se anulam, então eu anulo esse valor aqui de M1, ele vai anular o valor de M2, por consequência a molécula de CO2, apesar de apresentar ligações covalentes polar, ela é uma molécula apolar. Porque o M total dela, né, o Mi total, ou seja, o momento dipolar total dela é igual a zero, tá? Então, dependendo da geometria da molécula, então a molécula ela pode ser apolar, ela pode ser polar mesmo apresentando ligações polares, ok? Então, preste atenção nisso. O que vai determinar, então, a polaridade de uma molécula, como a gente viu, é o tipo de ligação, né, que é observado nessa molécula e também a geometria molecular, ok? Bom, e para moléculas polares, como é que fica? Bom, moléculas polares, elas apresentam um momento dipolar total diferente de zero. Então, eu vou ter aqui um Mi total, ó, diferente de zero. Ou seja, né, uma molécula ela vai ser polar quando todas as suas ligações, ou né, a maioria de suas ligações forem ligações covalentes polar e não houver anulação dos vetores. Ou seja, a ligação tem que ser polar e a geometria não pode, né, favorecer aquela questão da anulação dos vetores. Vamos ver como exemplo aqui a molécula de HF. Ó. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. A eletronegatividade dele é 4. Do hidrogênio, 2,1. Então, observe que aqui eu tenho uma ligação covalente polar. Que 4 menos 2,1 né, vai dar uma ligação covalente polar. Então, observe, eu tenho uma ligação covalente polar, então eu tenho um Mi aqui, que parte né, do momento dipolar, ele parte aqui do hidrogênio para o átomo de flúor. E eu só tenho esse valor, não tem nenhum outro vetor que possa anular ele. Então, nesse caso aqui, a molécula vai ser polar, já que eu tenho um momento dipolar total diferente de zero. Observe na molécula de água.
oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a setinha vai partir do hidrogênio em direção ao oxigênio. O que vai acontecer com esses dois vetores? Eles vão se somar, eles vão dar um vetor resultante aqui para cima. Então, concorda que eu não tenho anulação dos vetores aqui? Então, o momento de polar total vai ser diferente de zero, então, a molécula polar. O mesmo vai acontecer aqui na amônia. Nitrogênio é mais negativo, então, eu tenho uma setinha indo do hidrogênio para o nitrogênio. Essas duas aqui se somam e eu ainda tenho essa aqui para cima, né? Então, aqui é como se eu tivesse, ó, M1, M2, né? O momento polar total, vou colocar aqui, total vai ser igual a M1 mais M2, ok? Nesse caso aqui, ó, vamos supor que eu tenho o M1, M2 aqui e o M3 aqui. Nesse caso, o momento dipolar total vai ser igual ao M1 mais M2 mais M3, ok? Consequentemente, a molécula vai ser polar. O mesmo ocorre aqui com essa molécula, ó. Flu é mais eletronegativo, então aqui eu tenho um M1, né? Que parte do carbono para o flu. O cloro é mais eletronegativo que o carbono, então aqui eu vou ter um M2, uma setinha partindo do carbono para o cloro. Aqui o M3 e aqui o M4. Ó, o meu momento dipolar total, então, ele vai ser dado pelo quê? Ó, ele vai ser a soma do M1 mais M2 mais M3 mais M4. Se vocês observarem, esse momento dipolar total aqui vai ser diferente de zero. Por consequência, essa molécula é uma molécula polar. Tá joia, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Polaridade da ligação é diferente de polaridade da molécula, tá? Polaridade da ligação, eu estou olhando para a ligação. Eu olho os dois átomos que estão se combinando. Se eles forem iguais, ligação covalente apolar. Se eles forem diferentes, ligação covalente polar, tá? Agora, quando eu falo em polaridade das moléculas, aí eu tenho que considerar o seguinte, eu tenho que considerar o tipo de ligação que aquela molécula apresenta e a geometria da molécula, tá? Uma molécula, se ela for formada apenas por ligações covalentes apolares, ela obrigatoriamente vai ser polar, tá? E um outro caso em que ela vai ser apolar, né? Ela pode ser formada por ligação covalentes polares, só que se houver anulação dos vetores, ela vai ser uma molécula apolar. Agora, para moléculas polares é mais simples, né? Uma molécula ela vai ser polar quando as ligações dela forem polares e não houver anulação dos vetores, tá? Bom, vou encerrando por aqui, espero que tenha ficado claro para vocês. Tá? Qualquer dúvida eu estou aí à disposição, como sempre, vocês sabem disso, né? E espero que esse material auxilie no estudo de vocês. Até a próxima, então. Nas próximas aulas nós falaremos sobre as forças intermoleculares, um assunto totalmente relacionado tanto à geometria quanto à polaridade. Tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, um abraço, até mais. Valeu!